nas traduções eles dizem: vede Jesus. Em outras traduções, apenas Jesus. Notadamente, meus irmãos, Jesus é nosso guia e nosso modelo. E guia significa o quê? Aquele que ensina o caminho, aquele que deve ser seguido. E modelo quer dizer o quê? Modelo é aquele que deve ser imitado. Então Jesus, ele nos ensina o caminho e que nós devemos imitá-lo dentro das nossas possibilidades morais. Portanto, nós vamos observar no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e essa explicação vai desde o capítulo 5, versículos 1 a 12, até o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, quando ele nos fala sobre as bem-aventuranças de Jesus. Então, nos anota o evangelista Mateus que Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. Que monte era aquele? Era um monte, um pequeno monte, hoje chamado o Monte das Beatitudes, aonde foi construída uma igreja, a Igreja das Beatitudes, de frente ao Mar da Galileia, também chamado Mar de Tiberíades, em homenagem ao imperador Tibério. E nesse local, Jesus, na jurisdição da Galileia, subiu ao monte e ele ensinava aos seus discípulos, aquela multidão faminta, as multidões, como a nossa querida Josefa trouxe a explicação de que eram os judeus convertidos ao cristianismo, eram os judeus que não eram convertidos, eram gentios, eram romanos que estavam ali, e na maioria daqueles ouvintes eram os miseráveis, eram aqueles esparçados pela sociedade judaica, os enfermos do corpo, os enfermos da alma. E Jesus, vendo aquela multidão, já diante do monte, disse: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados pelo próprio Deus. Bem-aventurados os pacientes, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque terão amparo da justiça divina. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguem, quando vos injuriam, e mentindo, fazem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão do céu. E com esse desafio que o Cristo de Deus lança de há mais de 2000 anos sobre as nossas vidas, nós hoje temos essa oportunidade, passados mais de 2 milênios, estamos aqui, graças a darmos os ensinamentos de Jesus. Jesus nos trouxe um ensinamento extraordinário quando ele nos diz: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto, sede mansos como as pombas, mas prudentes como as serpentes. E aí nós vamos voltar ao apóstolo Paulo de Tarso, que era prudente como uma serpente, porque ele utilizava a lei a seu benefício, em benefício da propagação do Evangelho de Jesus, utilizando os mecanismos legais, como cidadão romano que era, além de judeu, era cidadão romano, para poder avançar diante daqueles inimigos do cristianismo. E ao mesmo tempo era uma bomba, porque era manso, porque trazia no seu coração a certeza do consolo divino que Jesus trazia para cada um de nós.
Nós vamos lembrar de Gesiel, o primeiro mártir do cristianismo, o nome verdadeiro de Estevão, que era o nome cristão, aquele que era irmão de Abigail. Em Paulo e Estevão, essa obra mediúnica, quando Estevão, Gesiel, verdadeiro, se defende das acusações diante do Sinédrio, na presença de Saulo de Tarso. Naquele momento ele estava sendo o quê? Prudente, como uma serpente, defendendo a sua fé, utilizando a legislação contra os inimigos de Deus, contra os inimigos de Jesus. Nós vamos recordar também a figura de Pedro, a pedra aonde Jesus edificaria a sua igreja, que não se furtou de ser rígido contra os seus algozes, os seus inimigos, para a propagação do Evangelho de Jesus. Então, que nós sejamos mansos sim, mas prudentes, não nos curvemos diante dos ataques, porque Jesus ele veio nos ensinar o amor. O novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, tanto quanto eu vos amei e vos amo. Esse é o ensinamento maior de Jesus. Mas antes desse, Jesus cita 2 mandamentos anteriores, quando ele diz: amarás o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Esse é o primeiro dos mais importantes mandamentos. E este, o segundo: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Mas como amar o meu próximo, aquele que só me fere, aquele que só pisa no meu carro, aquele que me persegue, que me calunia, que me injuria? E Jesus, observando essa dificuldade futura, porque nenhum de nós aqui aguenta ser saco de pancada a vida inteira, Jesus pega esses 2 ensinamentos, aonde estão toda a lei dos profetas, e reduz apenas um: novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. Com que? Com o amor de cada um de nós? Não, como eu vos amei. Naquele momento ele coloca um patamar elevado para cada um de nós. Já não é com amor limitante dos nossos espíritos encarnados, já não é com amor carnal, mas sim com amor sublimado de quem? De Jesus. E quem era Jesus? O nosso guia, aquele que serve de caminho, e o nosso modelo, aquele que deve ser imitado. Então Jesus pega os 10 mandamentos da lei mosaica, transforma esses 10 mandamentos em 2 que eu acabei de narrar, e no final da sua trajetória ele converte esses 2 em apenas um. Porque aquele que ama o próximo como Jesus amou, ele não rouba, ele não mata, ele não comete adultério, ele não pensa em pegar o que não é dele, porque a pessoa ama como Jesus ama o próximo. E esse, meus irmãos e minhas irmãs, é o nosso desafio, porque conta-nos Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que nas esferas excelsas do universo existe uma pequena legião de espíritos puros que se reuniram apenas 2 vezes na proximidade do planeta Terra. A primeira vez, quando eles se aproximaram do nosso sistema solar, foi quando se desgarrou da nebulosa esse corpo celeste que viria se transformar no planeta Terra. Essa legião de espíritos puros, enviados por Deus, se aproximou do sistema solar. E na segunda oportunidade, segundo nos conta Emmanuel nesta obra, foi em ocasião da preparação da vinda de Jesus ao plano físico. Eles também se reuniram para que a maior luz que já veio deste mundo pudesse estar entre nós. E Jesus foi considerado um médium de Deus, porque a missão de Jesus era fazer com que a humanidade compreendesse
Então Jesus era médio no sentido de ser o intermediário entre o Criador e a criatura. Jesus não veio destruir a lei, ele veio interpretar a lei de forma correta, para que nós pudéssemos cumprir a lei de Deus sem o véu dos partidos, das religiões, das interpretações equivocadas. Então Jesus ensina o amor ao próximo e ao mesmo tempo ele ensina a humildade. Aquele que foi o Criador deste planeta, que já existia segundo as tradições espirituais antes da formação da Terra, e a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Jesus já existia antes disso, já era Cristo planetário. Então aquele espírito desta envergadura nasceu aonde? Numa manjedoura, demonstrando a humildade, que foi uma das bases do seu ensinamento. Então Jesus ensina o amor, ensina a humildade e ensina o perdão. Mas que perdão é esse? Qual é o perdão? Como aquele apóstolo chega para Jesus, Pedro, e pergunta: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão? 7 vezes? Jesus diz: em verdade vos digo, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Notem, para cada falta cometida, ou seja, infinitamente. Mas como perdoar aquele que me odeia, aquele que me persegue? Jesus disse que os nossos maiores inimigos estariam dentro dos nossos lares. E como interpretar isso sem a lei da reencarnação? Como perdoar um irmão, uma irmã, um filho, uma filha, um marido, uma esposa, um pai, uma mãe que nos persegue, que nos calunia, como Jesus nos ensinou? E para isso nós temos que partir de um processo, meus irmãos e minhas irmãs, porque se nós simplesmente falarmos aqui que devemos perdoar como Jesus perdoou, Jesus estando na categoria de espírito puro e nós na categoria de espíritos imperfeitos, vai soar como palavras ao vento. Então o perdão ele deve seguir um processo que pode durar uma encarnação, pode durar 2, 3, pode durar alguns anos apenas, algumas décadas, alguns dias. Vai depender da nossa maturidade espiritual, da nossa capacidade de perdoar, utilizando esse processo. Então, para perdoarmos aqueles que nos perseguem, primeiramente nós devemos trabalhar dentro de nós uma palavra que Allan Kardec utilizava muito, que era a tolerância. Primeiro nós devemos tolerar aquele companheiro, aquela companheira que é o nosso calo moral, que é o nosso espinho, que por mais que nós façamos o bem, eles não enxergam pela sua toxicidade. Então a gente tolera esse companheiro e essa companheira. Vai levar um ano tolerando, pode ser 10 anos, uma encarnação, mas é o início do processo. Quando nós superamos a tolerância, que é olhar para aquele companheiro, para aquela companheira, e evitar de vibrar tanto ódio, observe que eu falei, evitar de vibrar tanto ódio, e a gente vai diminuindo isso. Antes, nas encarnações anteriores, nós nos matávamos, avançávamos no pescoço. Hoje reencarnamos na mesma família. As batalhas não são mais essas. No momento que a gente passa pela tolerância, nós temos que trabalhar o segundo degrau para atingirmos o perdão que Jesus nos ensinou, que é a compreensão. Porque eu olho para aquele companheiro e já compreendo que ele é mais doente do que eu. Eu já passei pela tolerância e agora eu compreendo
Saulo de Tarso, que esmurrou o seu rosto até que sangrasse, Estevão em nenhum momento se revoltou contra aquilo, chorou porque compreendia as limitações de Saulo, chorou porque via as dificuldades hercúleas que Saulo de Tarso passaria no futuro, mas não se negou à sua própria defesa. Então, eu compreendo que o outro é mais doente do que eu. E no momento que eu já compreendi, eu já deixo de vibrar com o mal. Porque no estágio da tolerância eu já vibro ainda contra o outro. Porque ele me magoou. Mas no momento em que eu passo desse estágio para a compreensão, já entendo as dificuldades daquele companheiro, daquela companheira, eu deixo de vibrar o mal para ele, para que eu possa chegar ao terceiro degrau que Jesus nos ensina, que é a paciência. Porque quem adquire paciência não a perde. Muitas pessoas dizem assim: naquele momento eu perdi a paciência. Você não perdeu, porque quem tem não perde. Porque nós já passamos pelo estágio da tolerância, já passamos pela compreensão, e hoje nós vimos com paciência as limitações daquele companheiro, daquela companheira, e já entendemos, porque já compreendemos essas limitações e temos a paciência com ele. Observamos aquilo, temos todo o cuidado e a paciência. No momento que nós desenvolvemos esse degrau, nós vamos chegar ao degrau do perdão. E perdão não é esquecimento. Notem, no nosso estágio evolutivo, perdão não é esquecimento. Perdão é não vibrar mais ódio para o companheiro, porque o nosso cérebro ele vai registrar aquela ofensa, ele vai registrar o mal que o outro fez, mas nós vamos aos poucos tirando esse arquivo da nossa área de trabalho, vamos ocultando ele dentro das pastas do computador, até chegar o momento que ele vai desaparecer e vai ficar guardadinho lá no fundo. Eu não viro mais ódio, porque eu já tolerei, eu já compreendi, eu já tenho paciência, e agora sim eu tenho perdão, que é o estágio anterior ao maior sentimento que Jesus nos ensinou, que é o amor. Então, observar, para a gente chegar até o perdão, nem falei do amor, parei no perdão aqui, o amor é depois. Quantas etapas nós temos que galgar, mas eu consigo fazer isso facilmente, parabéns. Alguns de nós aqui ainda estamos no primeiro degrau, que é a tolerância. Em algumas situações eu ainda estou na tolerância, em outras eu já consegui avançar a compreensão, em outras a paciência, em outras simplesmente eu já perdoei. Mas é um processo, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus nos convida como guia, que é aquele que mostra o caminho, e modelo como o exemplo que deve ser imitado com os seus ensinamentos. Jesus nos demonstra isso, mas ele quer que seja feito da noite para o dia? Não, porque nós não temos a capacidade que os seus apóstolos tiveram, com todas as suas dificuldades, os saltos espirituais que esses apóstolos tiveram. O próprio Pedro, que era extremamente bruto, rígido, e foi sendo trabalhado pelos ensinamentos de Jesus, a duras penas no caminho, até que ele foi se transformando, porque ele chegou no final da sua vida, da sua trajetória, da sua missão, pedindo àquele guarda romano que o crucificasse de cabeça para baixo, porque com o mesmo ferro que ele havia ferido aquele soldado do Sinédrio, aquele guarda do Sinédrio, em cada orelha, no momento que Jesus foi preso e traído por Judas, ele também pediu que ele fosse crucificado de cabeça para baixo.
Nós vamos observar o próprio Saulo de Tarso, dos maiores flagelos, o primeiro perseguidor de cristãos, Jerusalém, que criou um êxodo extraordinário. Os cristãos fugiam de Saulo de Tarso. Quando cai do seu cavalo, se transforma num dos maiores apóstolos de Jesus, o apóstolo dos gentios. Nós vamos observar o toque do Evangelho de Jesus no próprio Judas Iscariotes, aquele apóstolo invigilante, aquele apóstolo ainda preso às convenções políticas da sua época, que bola um plano miraculoso que salvaria o cristianismo das perseguições, que libertaria os judeus do jugo romano, uma revolta interna, mas que confiou nas pessoas erradas, Caifás, em Anás, foi traído por eles e acabou traindo Jesus. Nós vemos o próprio Judas depois, 15 séculos depois, reencarnando como aquela jovem Joana d'Arc e sendo supliciado aos 19 anos de idade em praça pública na cidade de Rouen, na França, distrito da Normandia, queimada viva numa fogueira como bruxa, traída pelos seus concidadãos franceses que a entregaram ao jugo inglês com apenas 19 anos de idade. Nós vamos ver Tomé, narrado também no livro Boa Nova de Humberto de Campos, aquele também chamado de Dídimo, seu nome grego, que duvidava. Tomé significa duvida, aquele que não crê, aquele que duvidou da entrada de Jesus no recinto, mas que, escondido, segundo informações de Humberto de Campos, estava naquela praça, de frente ao monte do Gólgota, aonde Jesus foi crucificado, se transformou num dos grandes apóstolos de Jesus, sendo martirizado. Nós vemos o próprio Jesus olhando e andando com aquelas pessoas de má vida, Jesus amparando Maria de Madalena, uma jovem que se prostituía, segundo os relatos bíblicos. Nós vemos Jesus andando e conversando com Nicodemos, o doutor da lei, orgulhoso, e Jesus não se furtou de andar com ele. Nós vemos Jesus convertendo Zaqueu, aquele publicano corrupto, Jesus convocando o próprio Mateus, batizado com esse nome, por Jesus, porque seu nome era Levi, filho de Alfeu, também publicano, considerado a escória pelos judeus, porque eles cobravam imposto de Roma, e Jesus andava com esses irmãos, porque o próprio Jesus dizia: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. De modo, meus irmãos e minhas irmãs, o que Jesus está impactando na nossa vida? Vamos aproveitar que estamos a algumas horas da virada do calendário da humanidade para meditarmos o impacto que Jesus tem feito em nossas vidas. O que nós estamos fazendo com o ensinamento que Jesus nos trouxe. Estamos sendo cordeiros, ovelhas diante do abatedor, estamos nos defendendo dos ataques, estamos nos calando diante das injúrias que jogam contra nós, estamos carregando a nossa cruz com resignação, sem lamentações, sem reclamações, estamos agradecendo a Deus pelo amparo que Ele nos dá diariamente. O que nós estamos fazendo, meus amigos e minhas amigas, com todo esse manancial de ensinamentos que a espiritualidade nos trouxe? Fica para a nossa meditação, porque aquele que é o nosso guia, que nos mostra o caminho e que é o nosso modelo que nós devemos imitar, está aí, sempre como exemplo para cada um de nós. Mas nós estamos tendo essa capacidade dentro das nossas limitações morais, limitações espirituais,
de utilizarmos esses ensinamentos de Jesus como verdadeiros espíritos, estamos sendo espíritas no nosso dia a dia, espíritas professores, espíritas médicos, espíritas advogados, espíritas bibliotecários e assim por diante, ou apenas temos o rótulo de espírita, que é a nossa religião, o religar a Deus nas divisões da humanidade, mas quando nós somos colocados à prova, nós jogamos esse ensinamento de lado e agimos como qualquer um agiria sem conhecimento. Porque Allan Kardec, meus irmãos e minhas irmãs, no capítulo 17 do seu Evangelho, Sede Perfeitos, no item 4, notadamente, os bons espíritas, Kardec cunha aquela frase que vira o estandarte em todo o movimento espírita de como deve ser o verdadeiro espírito, que é reconhecido por sua transformação moral. E aí nós vemos o processo do perdão. Olha a transformação moral vindo através da tolerância, da compreensão, da paciência, do perdão para o amor. A transformação moral. E é importante essa anotação de Kardec, pelos esforços que faz para dominar as suas inclinações mais. Então, o verdadeiro espírita não é só a transformação moral que mexe com ele, mas o esforço também. Hoje eu ainda tolero, mas eu vou me esforçar para compreender o meu irmão e a minha irmã. Hoje eu caí, mas amanhã eu me levantarei. Eu ainda erro porque eu não sou perfeito, mas eu ainda terei a condição, pela oportunidade que Deus nos dá, de reparar os erros que eu cometi. Então eu estou me esforçando. Eu não estou pronto ainda, mas eu estou me esforçando. Então quando as pedradas vierem, elas sempre chegam, e as pessoas apontarem o dedo, e elas apontam, dizendo: mas como é? Você é espírita e você ainda age dessa forma? Digamos para eles, mentalmente, graças a Deus, eu sou espírita, porque se eu não tivesse o conhecimento espírita, essa ação poderia ter sido bem pior. Graças a Deus eu sou espírita. Porque sem a reencarnação, meus irmãos e minhas irmãs, nós não teríamos a capacidade de compreendermos tanta animosidade nas famílias, tantas injustiças, tantas perseguições, tantas crianças que nascem mutiladas, com deficiências de toda ordem. Que Deus é esse? Que pune famílias que esperavam rebento com tanto amor, com tanto carinho, com um sofrimento que vai durar a vida inteira, dependendo da anomalia genética que aquela criança nasce. Que Deus é esse que permite que pessoas sofram fome, que pessoas morram em guerras, e nós não vemos o céu se abrindo para que as guerras se acabem, de modo que a reencarnação ela vem trazer para nós exatamente esse consolo. E não foi o Espiritismo que criou a reencarnação. Como uma lei divina, ela sempre existiu, mas o Espiritismo veio trazer a informação correta, a compreensão correta sobre a lei da reencarnação, que é a justiça divina julgando o passado, presente e futuro, de uma nação, de um indivíduo. E com essa compreensão, nós conseguimos passar por essas dificuldades agradecendo a Deus, porque nós somos sabedores que essas dificuldades passarão. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quando Jesus prega o Sermão da Montanha, Ele está nos desafiando e nos trazendo o ensinamento extraordinário, dizendo para que nós permanecemos. Olha, se você é humilde, verdadeiramente humilde, não carrega em si o egoísmo, o orgulho, a vaidade,
céus é para vós. Se você nesse momento é o verdadeiro aflito, e não é à toa que Allan Kardec coloca como o maior capítulo do Evangelho, capítulo 5, com 31 versículos, se não me falha a memória, bem-aventurados os aflitos, é o maior capítulo do Evangelho. Mas o coletâneo de pressa tem mais de 80, é coletâneo, o nome já diz. Capítulo é o capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, que no Sermão da Montanha interpretado, bem-aventurados os que choram. Mas que aflitos são esses que Jesus fala? São os que vivem chorando e reclamando da vida? Não. Esses não são os aflitos que Jesus se refere, que Jesus desafia, porque o bem-aventurados pode ser interpretado como avante, sigam adiante os que choram, porque vocês serão consolados. Sigam adiante os humildes, porque o reino dos céus é para vós. Sigam adiante os aflitos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, Jesus nos convida a avançarmos e não ficarmos parados reclamando da nossa vida, dos nossos dissabores. Muitos de nós, eu me incluo evidentemente, às vezes perdemos um tempo imenso reclamando, nos deprimindo, porque fulano pode fazer isso, eu não posso, eu não tenho dinheiro que Beltrano tem, e a gente vive nisso e esquece que existem pessoas internadas em cima do leito de dor, que gostariam de ter a vida que nós temos e não têm. Pessoas que nesse momento estão em casebres, nesse calor infernal, literalmente, passando dos 40 graus, sem possibilidade de ligar um ventilador, porque nem ventilador a pessoa tem devido à sua miserabilidade. E nós ainda temos a coragem, quando eu coloco generalizando, é para título de ensinamento, dizemos: eu adoro o calor, sim, o piscina em casa, com ar-condicionado, todo mundo adora o calor, até eu adoro o calor, sim. Mas se você não tem nada disso, se você não tem essa possibilidade, o sofrimento é atroz. Mas nós nos fechamos no nosso egoísmo. Farinha pouca, meu pirão primeiro. E o que Jesus fazia? Exatamente o contrário. Por isso que Jesus ele quebrou as barreiras sociais, porque ele andava exatamente com aqueles que eram os marginalizados, ou seja, viviam à margem. Marginalizado não quer dizer marginal de bandido, não. No conceito cristão que Jesus nos trouxe, marginalizado é o que vive à margem, é o esquecido pela sociedade. E Jesus andava com esses, os publicanos, as prostitutas, os leprosos, com aqueles que eram chamados vida negativa, de má vida. Eram com esses que Jesus andava. Mas nós, muitas vezes, não fazemos a caridade básica que Jesus nos ensina, que os espíritos perguntados por Allan Kardec na questão 886 responderam. Jesus entendia a palavra caridade como benevolência para com todos. O que é benevolência? É o bem em movimento, sejamos bons, espalhemos o bem com todos aqueles que estão junto de nós. Indulgência com as faltas alheias. Será que nós estamos sendo indulgentes? Ou as pedradas vêm e a gente é o primeiro a apontar o dedo também? E por fim, perdão das ofensas, que demanda todo aquele processo. Então, meus irmãos, que nós possamos, nesse penúltimo dia do ano, desse calendário, meditarmos sobre isso. Estamos sendo verdadeiramente cristãos nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, ou somos apenas aqueles que entendem a palavra, mas não a praticam? Que nós possamos também meditar
sobre todos aqueles espíritos que se predispuseram a chegar antes para dar o apoio necessário à vida de Jesus. Notadamente João o Batista, o seu precursor direto, e os seus 12 apóstolos, que continuaram a sua tarefa de espalhamento da mensagem cristã. Então que nós possamos meditar sobre isso e principalmente rendemos graça à Mãe Santíssima, a Mãe de Jesus, esse Espírito que teve a incumbência de receber na carne a maior luz que já desceu a esse mundo. Em homenagem à Mãe Santíssima, nós vamos aqui rememorar o poema de Amaral Ornelas, que está na obra Parnaso de Além-Túmulo, intitulado Ave Maria. Amaral Ornelas, um dos maiores poetas do século XIX, inspirado notadamente nos planos superiores, já desencarnado, trouxe esse poema que nós humildemente, sem brilhantismo do seu autor, vamos pedir licença aos espíritos aqui presentes para declamarmos. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalida, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre. Ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Graças a Deus e na paz, meus irmãos e minhas irmãs. Então, queridos irmãos, como essa é a nossa última reunião pública terça-feira à tarde, né? Nós agradecemos a ela e também a José, que ela apareceu ano passado e nessa semana fechamos com chave de ouro.